humana é uma realidade em muitos países. Existe até uma recomendação da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, para o consumo de insetos, por se tratar de uma rica fonte de proteínas. Aqui no Brasil, esse tipo de consumo não está regulamentado, mas já existem pesquisas sobre o assunto. O repórter cinematográfico Emílio Mansur e eu fomos conhecer um desses trabalhos em Mato Grosso do Sul. Ver essas baratas assim pode causar certo incômodo. Para alguns é até um tanto nojento. Já imaginou comer esses bichos? Estamos no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, em Coxim, onde o professor, biólogo e agrônomo Ramon de Minas coordena uma pesquisa para explorar o potencial dos insetos na alimentação humana. Essa intimidade com os bichos começou quando o professor trabalhava no controle de pragas nas lavouras. O interesse por alimentação surgiu depois que eu comecei a ler trabalhos e principalmente depois da resolução da ONU e da FAO, que indica que tem que se alimentar com inseto ou que deve ser incorporado o inseto na alimentação humana devido à demanda que nós vamos ter nos próximos anos. Os insetos são ricos principalmente em proteínas. Por exemplo, a cada 100 gramas de barata da espécie Cinerea, 60 gramas são de proteína. De grilo, 48. Já de boi e frango, 20 gramas. E de porco, 18. Mas para servir de alimento, os insetos precisam passar por um rígido controle de criação. Entre os animais pesquisados está o tenébrio. Conhecido como besouro da farinha, é considerado uma praga nos armazéns de grãos. Aqui ele é usado na fase de larva, que, segundo o professor, tem um sabor mais suave do que o besouro adulto. Os tenébrios são criados no meio da ração, à base de trigo, milho, vitaminas e minerais. O inseto, ele é colocado, os adultos, dentro dessa ração. Eles fazem a postura na mesma ração e a cada 5 dias nós trocamos os insetos e colocamos os adultos em uma nova caixa. Os ovos aqui nessa caixa eclodem, desenvolvem as larvas e aí as larvas são utilizadas na alimentação. Dentro dessa caixa temos uma fonte de água que é a cana-de-açúcar, porque além de ter a água disponível, ela também possui o açúcar, né, que serve para acelerar o metabolismo dos insetos. Já as baratas são criadas nessas caixas de ovos sobrepostas e amarradas com barbante. Essa estrutura fica dentro de uma vasilha onde tem comida e água à disposição. Esses espaços laterais permitem que eles saiam para dentro da caixa onde fica o alimento e a água e depois eles voltam para fazer acasalamento, postura de filhotes. O professor trabalha com 3 espécies de baratas, que não são as baratas caseiras que estamos acostumados. Pelo menos 2 vezes por semana, as caixas onde elas são criadas passam por uma limpeza. Temos ali já alguns insetos mortos e as fezes estão em excesso ali no chão. Nós pegamos uma outra vasilha dessa, limpa, e selecionamos ali as baratas vivas que estão no chão e colocamos cana nova, água nova e ração nova. No mesmo sistema de produção das baratas estão os grilos. A principal vantagem de trabalhar com os grilos, eles têm um ciclo curto, uma reprodutibilidade alta, experimentar um sabor muito próximo ao camarão, que é um prato nobre. No Brasil, o uso de insetos na alimentação humana ainda não é regulamentado pelo Ministério da Agricultura. Por isso, não há produção comercial. Hoje, 1 quilo de barata pode custar até R$ 350. Hoje ainda é muito caro devido à oferta, que ainda é pouca. O custo de produção desses insetos é muito barato. Para você produzir 1 quilo de carne de boi, você gasta 8 quilos de ração. Para você produzir o mesmo quilo de carne de inseto, você gasta 2 quilos de ração. É aqui nessa cozinha experimental que os insetos vão, de fato, virar alimento. Esses insetos já ficaram 48 horas sem comida, né, professor? Por que isso é importante para o processo? É porque ele acaba eliminando todos os excrementos, ou seja, as fezes que tem dentro dele. E apenas são hidratados com água, então eles passam só com água essas 48 horas. Só depois desse processo é que os bichos são abatidos. Aqui a morte é por congelamento.
Os insetos já mortos são fervidos e em seguida devem ser desidratados em estufa. Quanto mais você reduz a quantidade de líquido, menor é a chance de micro-organismos se proliferar. Amostras dos insetos desidratados são trituradas e viram essa farinha, que é analisada no laboratório de química. O critério são as normas de qualidade exigidas nos alimentos em geral. Nós fizemos a análise para coliformes, que são bactérias, principalmente dos coliformes fecais, que são bactérias presentes nas nossas fezes. Fazemos a análise de presença ou ausência da salmonela, de bactérias mesófilas, que são aquelas bactérias que nos causam doenças porque elas podem contaminar o nosso corpo, elas crescem a temperatura do nosso corpo. Só depois de aprovados aqui, os insetos podem ser usados na alimentação. Em muitos países é comum comer insetos. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estima que 2 bilhões de pessoas no mundo consomem algum tipo desses animais. Na Ásia, nos Estados Unidos, os insetos estão no cardápio ou misturados a outros alimentos. Em algumas partes do Brasil, é costume comer bundinha da formiga tanajura, a saúva ou um tipo de cupim. Ingredientes que hoje já são utilizados em receitas de grandes chefes. De volta ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, muita criatividade. É hora então de colocar a mão na massa. Esses alunos do curso de Tecnologia em Alimentos estão preparando uma série de pratos com insetos que vão ser apresentados hoje à noite. Tem pizza, hambúrguer, patê e bolo. Meninas, no bolo, como é que vocês utilizam os insetos? No bolo nós utilizamos uma massa tradicional de bolo. A única diferença é que nós vamos enriquecer ela com a farinha dos insetos. Aqui tem tenébrio, barata de Madagascar e grilo. Isso não deixa nenhum gosto na massa? Não deixa nenhum sabor diferente, é só para enriquecimento mesmo. No patê, os insetos também vão em forma de farinha. Mas no hambúrguer e na pizza, são usados inteiros mesmo. É um sabor agradável. Eu até vou te dar um para você experimentar. Esse aqui é o tenebro. É o tenebro. Provar, né? Ele é bem crocante. Ele lembra um pouquinho o torresmo, né? Os alunos aos poucos vão se familiarizando com a ideia. Você tinha um pouco de preconceito? Sim, sim, tinha um pouco, sim. Eu mesmo, na primeira vez, eu não comi. Depois de muita insistência que eu fui comer. Precisa muito acabar com o preconceito que o inseto é um animal, uma coisa nojenta, que só traga coisas ruins para nós. Olha os pratos prontos. Veja como ficou o bolo decorado com tenébrios e baratas. E que tal os grilos caramelizados? A degustação faz parte das palestras do professor para a comunidade. Hoje é o dia de vocês perder esse medo, esse nojo. Hoje é o dia de vocês perder esse medo, esse nojo. A plateia tem a chance de experimentar alguns insetos ali mesmo no auditório. E ao final, o banquete de insetos. Colocar a baratinha aqui não tá dando coragem de comer, não. Experimentei pão de queijo, o cachorrinho quente, bolo de chocolate, tá uma delícia. A baratinha tem uma crocância, ela é muito gostosa. Em questão de poucos minutos, acabou tudo, mas a Adriana guardou um pão de queijo pra mim, né, Adriana? Ele é com patê de insetos, esse pão de queijo? Ele é o patê da sardinha, junto com a farofinha, né, que a gente fez, que é da larvinha, junto com a barata e o grilo. Bom, foi o que sobrou pra eu experimentar, então vamos lá. Muito bom. O gosto é imperceptível. Para nós, às vezes, o inseto é insignificante. Para nós, às vezes, o inseto é insignificante. E para a nova ordem mundial, mocinha, quem é o insignificante é o povo. É tu, Jéssica Mota. Eles querem que o povo seja insignificante. Mas nós temos que olhar de outros modos, né? Ver que pode salvar a vida de muita gente. Mas nós temos que olhar de outros modos, né? Ver que pode salvar a vida de muita gente. Essa daí já é gado. Para nós, podemos ver de outros modos. Essa aí já é gado, já aceitou o sistema, já se lascou!
Aliás, a maioria aí, né? O povo vai aceitando e não se informa do mercado de carbono, que vai ser todo mundo escravizado. É necessário que o povo acorde e lute contra isso e cobre dos políticos todos, do canal Márcia Ró. Tá aí as fontes. É só dizer não para o mercado de carbono agir, fazer ações. Todo o povo do Brasil, o povo é muito, o povo pode dizer não a isso, se não querer essa imposição da nova ordem. Ô Cris, e foi difícil para você ter que experimentar essas receitas aí tão esquisitas? Até que não foi, sabe, Ellen? Inclusive eu fiz essa reportagem quando eu estava na fase de enjoos da gravidez. E do que eu experimentei lá, não senti nenhum gosto desagradável, não. E é importante a gente dizer que esse trabalho feito no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul tem o acompanhamento da Vigilância Sanitária. Um bom domingo para você. Se quiser assistir. Viram o que faz a mente desse perverso, estimulando o povo a comer inseto e a aceitar a farsa da mentira do sistema, dizendo que tem fome no mundo e dos outros são. Os mentirosos fazem assim. E a plateia, os idiotizados, aceitam tudo que empurram, né? Essas repórteres aí, esses bandos de falsas, só comeram mesmo por causa da reportagem. Elas não comem isso, né? As mídias estão aí para acabar com o povo. A mídia é mentirosa, ajudando o mercado de carbono. Essas duas aí são coniventes, covardes e omissas. E mentirosas. Todas as mídias são mentirosas e estão apoiando isso. Parem de ver televisão, acessem os nossos canais, parem de ver mídia. A mídia está acabando com vocês, seus bobos. Dizendo que tem fome no mundo. Não tem fome no mundo. Quem está provocando a fome é o sistema. E os políticos também. As igrejas deveriam acordar também, porque o mercado de carbono abrange tudo, até a retirada da nossa fé. Eles querem tirar nossa liberdade cristã. Esse papo de vocês dizerem, não, porque vai ter que acontecer. Não, vocês estão errados. Vocês estão dizendo que a fome é bíblica, lógico, mas a gente não pode dar o braço a torcer. Porque, na realidade, ela é proposital, entenderam? Mesmo sendo proposital, ela não deixa de ser bíblica. E você tem que deixar de ser crente imbecil. Porque quando tu tá com fome, tu vai pra casa dos irmãos comer comida lá, né? Enquanto estivermos vivos nessa terra, temos que lutar por nossas vidas. É dever a gente lutar pelas nossas vidas e não ficar nesse papinho, porque vai acontecer o arrebatamento. Vai acontecer sim, mas a gente tem que lutar pela nossa liberdade enquanto temos vida. Então esses pastores, acordem, idiotas. Bispos, padres, todos. Todo cristão, acordem. A briga ideológica nesse país não pode resultar em fome. Os projetos são, secretário, eminentemente econômicos. Padre Cláudio, meu querido Padre Cláudio, os assuntos estão sendo tratados até então como meramente econômico. Isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Eu quero trazer essa preocupação para todos nós. E agora, este projeto de lei 412, ele foi para a Comissão de Meio Ambiente do Senado. Então é importantíssimo que nos próximos momentos nós façamos, a partir do que nós vamos decidir juntos aqui hoje, nós façamos a interação com os nossos 3 senadores gaúchos, com os outros senadores dos nossos estados vizinhos, os 81 senadores brasileiros, porque nós precisamos compreender o que é que está em tramitação, vereador Calegre. Prefeito Edmar, aquela preocupação que vocês têm, eu conheço o município de vocês e eu já conversei um pouquinho com o secretário. A preocupação de vocês é exatamente o que não está sendo avaliado nem pela Câmara dos Deputados e nem pelo Senado Federal. E é por isso que nós estamos aqui preocupadíssimos e a gente quer agradecer a Deus por vocês estarem aqui. Todos vocês que estão aqui são abençoados. Porque é importantíssimo o que nós vamos levantar em Caxias do Sul hoje. O que está sendo debatido em Caxias do Sul hoje é muito além dessa briga estúpida, imbecil, ideológica. Nós, Padre Cláudio, a comissão organizadora deste evento é, por coincidência, católicos leigos. Nós estamos fazendo orações para que nós possamos ter o Divino Espírito Santo nos iluminando e nos dando discernimento, para nós interagirmos com o parlamento brasileiro, porque a briga ideológica desse país não pode resultar para nós, Padre Cláudio, em fome. A briga ideológica nesse país não pode resultar em fome. Nós trazemos a questão dos padres, espero que os padres estejam assistindo, a diocese, a própria CNBB, eu espero que esteja assistindo,
Mas eu tenho que tomar uma atitude na minha vida da mesma forma que eu tomo no confessionário. A mesma sinceridade que eu tenho comigo mesmo para me acusar dos meus pecados e emendar-me e ter aquela vontade de me corrigir, aquela mesma sede eu tenho que ter na defesa dos meus valores. E é isso que eu tento passar para as pessoas hoje. Pessoal, ainda que o Brasil seja um grande potencial desse mercado, as consequências jurídicas, desapropriação, pedágio, vai ter produtor rural que vai ter que comprar carbono, porque não somos nós que somos o dono da metodologia ou da calculadora. Essa calculadora está lá em Bruxelas, está lá na ONU, lá na sede do pessoal, não está com a gente. O método não é nosso, é com eles. E todos os projetos de lei utilizam eles como referência, porque precisa ter uma central para não existir duplicidade de compra e venda de créditos, pessoal. Por isso que centraliza lá. E o que eles estão centralizando não é crédito de carbono, não é dinheiro, não é nada disso. Eles estão centralizando o seu direito à vida, o seu direito a uma vida digna, a sua dignidade e a sua segurança alimentar. O mercado de cobrança de carbono, com seus limites e rastreabilidade, irá possibilitar a pegada de carbono que o Almir trouxe ao final da sua palestra. Eles conseguirão contabilizar o que você está consumindo e produzindo. Ou vocês esqueceram que quando você vai comprar um carro, tem um selinho no carro de emissões de gases? Qual é a pegada ambiental do carro? Se você vai de seu trabalho de carro ou você vai de ônibus? Quanto você consome de proteína animal no mês? Essas são as consequências jurídicas. Então, eu peço atenção especial de todos nós para o projeto de lei 2148/2015 da Câmara dos Deputados e 412/2022 do Senado. Eu pergunto, os nossos vereadores aqui presentes e aqueles que nos assistem pelo YouTube, os nossos prefeitos, os nossos secretários da Agricultura e do Meio Ambiente, vocês já tinham parado para pensar nos impactos do que está em tramitação pelo Parlamento brasileiro? Eu quero que hoje à tarde a gente saia daqui compreendendo os impactos disso. Almir, a tua missão, meu irmão, é extremamente importante. Eu quero que a gente se questione hoje aqui por que a ministra do Meio Ambiente do nosso sagrado país falou na COP27 que nós somos 120 milhões de brasileiros que passamos fome. Eu não sei para vocês, mas para mim aquilo doeu na minha alma. Eu não quero saber que tem 120 milhões de irmãos meus passando fome. Também não quero que eles comam inseto. Também não quero que eles comam inseto. Já sofro quando vejo eles catando lixo. É por isso que nós estamos hoje aqui, prefeito Cassiano, prefeito Edmar. E eu quero que vocês levem para os municípios de vocês, e eu tenho certeza absoluta que em Nilópolis e em IP, assim como aqui em Caxias do Sul, né, secretário Rudimar, nós vamos tratar esse assunto com carinho, porque nós não queremos que a ministra tenha feito uma projeção. A gente não quer que a ministra do Meio Ambiente do nosso país tenha feito uma projeção na COP27. A gente não quer. A nossa Santa Igreja está preocupada com a fome. Excelente. Nós queremos que a nossa Santa Igreja seja bem-vinda hoje aqui. Já agradecemos e vou mais uma vez mencionar. E nós queremos sim nos ajudar, somar forças para levarmos a verdade sobre como que nós, cada cidadão gaúcho, cada cidadão serrano, cada cidadão brasileiro fará para que todos nós tenhamos comida na nossa mesa. Então que a campanha da fraternidade verse sobre como que nós teremos discernimento para conseguirmos lidar com este assunto importantíssimo para todos nós. E ele está só começando.